Começou mais um Entendo Nada, é o número 81 e o tema de hoje é violência doméstica e Lei Maria da Penha. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que já tá procurando receitas de arroz com fuzil, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o Entendo Nada Podcast. É vídeo streaming e você ouve onde, como e quando bem entender. Pois é, Luigi, e você ouvinte que está nos acompanhando aí, eu estou pesquisando umas receitas novas, porque pelo que o presidente falou aí, é melhor a gente consumir armas de fogo, consumir fuzil, metralhadora, do que o bom e velho feijão que é tão nutritivo. Mas, sinal dos tempos... Outro sinal dos tempos é o tema que a gente vai abordar aqui, inclusive de tempos muito antigos, porque isso que a gente vai falar hoje é uma coisa que acontece há muitos séculos no Brasil e, por incrível que pareça, a nossa sociedade, embora tenha evoluído muito, ela ainda está demorando a melhorar nesse sentido, resolver esse problema ou pelo menos diminuir. Hoje a gente tem uma convidada especial, que depois vai ser anunciada, e nós vamos falar sobre violência doméstica, mais especialmente violência contra as mulheres. Claro que também falamos de outros assuntos, mas a gente quis abordar esse tema porque é um tema que quando se liga a televisão, liga o rádio, ou quando você sai à rua e conversa na sua vizinhança, com amigos, colegas de faculdade de trabalho, ele sempre está presente. Aliás, ele teima em estar presente e teima em não sumir do nosso mundo, da nossa sociedade atual. Então, por isso a gente resolveu falar desse tema e a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre ele. Certo, Luiz? Certo. Aliás, o fato do presidente trocar feijão por fuzil talvez explique muitos problemas intestinais que ele tem. Enfim, eu tenho até medo de saber o que sai dali. Mas falando sério, né? Falando sobre o tema, é um tema sério, um tema pesado. A gente começa na entrevista com um relato pesado de uma pessoa que passou por tudo isso de violência doméstica, violência psicológica. Então, mas mesmo assim, muito por causa da entrevistada, a gente conseguiu manter um episódio muito informativo e até certo ponto leve, né? Apesar desse relato pesado, a gente conseguiu manter. Então, é um episódio assim diferente, é um episódio um pouco mais sério, mas mesmo assim a gente conseguiu manter aquela leveza que é do Entendo Nada, né? A gente conseguiu manter. Eu recomendo mesmo que vocês escutem com muita atenção para entender algumas coisas sobre violência doméstica, coisas que a gente nem imagina, de às vezes pessoas próximas que estão passando por isso, como é o caso do relato que eu coloquei, que é uma pessoa que eu conheço e não imaginava que a pessoa está passando por isso. Então acho que é bem importante a gente prestar atenção nesses relatos aí. Mas é isso, vamos para a entrevista, vamos lá. Que agora a gente aqui, o Flávio, a gente só atrapalha mesmo, né? Agora vamos deixar a entrevistada falar um pouquinho. Chega de atrapalhar. Vamos parar. Chega de atrapalhar. Deu. Ana Pedrosa, é com você. Vocês já ouviram a nossa apresentação, né? Os nossos ouvintes já ouviram, só para eu manter a minha redundância eterna aqui. E já falamos um pouco de como foi a entrevista, né? Mas a gente sempre começa aqui com aquela clássica pergunta que o convidado diz que é a mais difícil. Sempre é a mais difícil, né? Juana Pedrosa, quem é você e o que você faz? Eu sou Juana Pedrosa, sou de Recife, sou policial civil. Estou na Polícia Civil desde 2018, também já fui policial militar. Sou formada em Direito e também em Cinema, torcedora do Esporte Clube do Recife, com muito amor, inclusive tenho uma tatuagem do meu time. Aí é o amor que eu tenho por ele. Ai. Bom, muito bom. É o Leão Porreta, você conhece a história aí do Leão Porreta. Mas é o seguinte. É o melhor do Isso. Você vai ter uma questão sobre isso. Lá no fim a gente vai fazer uma questão sobre isso aí. É polêmica. Mas, bom, a gente começou aqui de uma maneira um pouco mais leve, mas o assunto é sério, né? A gente conversou com alguns ouvintes antes, né? Fizemos algumas questões. E é um assunto pesado, é um assunto sério. Eu vou começar com um relato
que a gente recebeu de uma ouvinte, é um relato anônimo. Eu sei quem é a ouvinte, depois ela veio conversar comigo. E posso dizer que nunca imaginei que essa pessoa tivesse passado por isso por algum tempo. Realmente são pessoas que você não imagina que a pessoa pode ter passado por isso. Eu vou colocar o relato dela, que é forte, tá? Então, mas vamos lá. Ela começa assim: apanhei muito. Fiquei com inúmeras marcas pelo corpo. Tive os cabelos puxados a ponto do piso branco da casa, sem exagero, mudar de cor. E com dor para deitar a cabeça no travesseiro. Fui proibida de ter amigas, porque na cabeça do senhor lá era todas putas e vagabundas, né? De visitar e receber visitas, de estudar, de escrever artigos, enfim. Ele mexia o tempo todo no meu celular. Quando finalmente consegui terminar essa relação, ele prometeu matar a mim e a minha família. Durante meses ele me perseguiu no Facebook, nas redes sociais e vivia me telefonando. Toda semana criava um perfil falso pra ficar, né, stalkeando, mandar mensagens e ficar ligando também, né, claro. Toda semana ele trocava o chip do celular. Fiquei meses sem sair na rua e até hoje é muito difícil sair sozinho. Sempre tenho a sensação de que tem alguém me seguindo e também não consigo mais atender telefone. Por isso acho que até já perdi muitas oportunidades de emprego. Enfim, finalmente, depois de tanto ignorar, ele parou com as mensagens e as ligações. Foi um período muito difícil, com noites sem dormir, dores pelo corpo, mas enfim cessou. Bom, como eu falei, eu sei quem é a pessoa, não vou dizer quem ela pediu anonimato. Eu não imaginei que ela pudesse estar passando por uma situação dessa, é uma pessoa que eu conheço. Realmente, um tempo ela ficou meio afastada. Enfim, a gente acaba afastando das pessoas e nem sabe o porquê, né? E nesse caso foi por causa disso. Bem pesado, né? Mas enfim, a pergunta que eu quero fazer pra você, Juana, você, que é uma policial, que atende a essa área, né, que atende a Lei Maria da Penha e tal, eu imagino que você deve receber muitos casos desse. No caso dela, ela, apesar de todo o trauma, a gente viu o trauma, ela saiu bem, né, entre aspas. Tem muita gente que acaba pior, né? E você lida com isso o tempo todo. Como é pra você lidar com tudo isso? E como são os casos de violência? Você tem alguns números, alguma coisa assim pra nos explicar? A minha delegacia ela não é especializada em violência doméstica. Na verdade, é uma delegacia da cidade, né? Que eu trabalho no interior aqui do estado. Porém, eu trabalho diretamente com a Maria da Penha, da delegacia, já porque a quantidade que tinha na delegacia era tão grande que precisou dividir um pouco. E aí eu fiquei com essa parte do Maria da Penha. Os casos, realmente, pelo menos lá na cidade que eu trabalho, que é a cidade de Barreiros, ainda é constante, são muitos casos. Em sua maioria de violência física e lesões corporais, né, e ameaça. Que basicamente é o que aconteceu, né, nesse relato aí. Ela teve violência física, teve ameaça, teve a questão da perturbação do stalker, né, que agora já, por lei, já se confirma como crime. Antes a gente até colocava mais como outra coisa, como ameaça e tal, mas o stalker agora já foi tipificado como crime. E aí, lá na cidade que eu trabalho, no estado de Pernambuco, a quantidade de mulheres que são agredidas por dia, inclusive tem os números que falam assim, que a cada 8 minutos uma mulher está sendo agredida no Brasil, a cada 5 minutos uma mulher morre. A gente não, isso não é verdade. É verdade. Pode não ser na sua cidade, pode não ser no seu estado, mas está acontecendo em algum lugar. Com certeza agora alguém, infelizmente, está sendo agredida. E aí, como você falou, né? É alguém próximo que se afastou. E a gente, às vezes, é próximo daquela pessoa e não consegue perceber. É próximo, inclusive, do agressor e não consegue imaginar que dentro de casa, na verdade, ele é um monstro. E aí, acontece muito ainda, assim. São muitos casos que chegam na delegacia. É bem absurdo, assim. Enquanto mulher, eu fico sempre muito chocada com os relatos. Juana, a gente conversando aqui com você, nós estamos tendo uma grande oportunidade de conversar com alguém que não conhece a violência doméstica só na teoria. Porque quando a gente estava preparando esse episódio, nós pensávamos assim, bom, vamos entrevistar uma advogada, vamos entrevistar alguém de uma ONG que trabalha na ponta da violência doméstica.
Mas aí eu pensei em você, que é uma pessoa que estudou direito, que trabalha como policial e que está combatendo de frente o problema. Então você consegue falar tanto da parte teórica, legal, quanto da parte prática. Eu tenho uma pergunta aqui que foi enviada por um ouvinte anônimo, que fala justamente da parte prática, que as leis às vezes não abrangem. A pergunta é a seguinte: eu já presenciei cenas de agressão e não soube o que fazer, e o que poderia ser feito? E aí a gente acrescenta aqui também: o que as pessoas podem fazer quando desconfiam ou sabem de uma agressão doméstica? Apenas ligar para a polícia resolve, Ruana? Ligar para a polícia é muito importante. Eu acho que hoje as pessoas ainda não ligam dentro daquele contexto. Eu sempre falo isso, né? Eu cresci escutando, acho que muitos de nós escutou de em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E ainda, por causa disso, as pessoas acabam não denunciando. Mas ao contrário, em briga de marido e mulher, você vai salvar a mulher. Vá lá, denuncie. Exatamente. É muito importante. Não fique com medo de denunciar. Pode ser uma denúncia anônima, mas denuncie. A pessoa tem que... justamente o que a gente tinha falado na pergunta anterior, sobre a questão de que as pessoas, às vezes, próximas da gente, a gente não consegue perceber. Mas tem sim esse comportamento, por exemplo, de ter um afastamento. Às vezes você vê que aquela pessoa está com alguma marca diferente, está escondendo de alguma forma. Inicialmente, se você tem amizade com essa pessoa, é bom você tentar conversar e tentar entender o que está acontecendo, para saber se realmente está tendo uma agressão e denunciar, se for necessário. Quando você liga para a polícia, quando por exemplo, vou ligar para a polícia militar, que faz o atendimento das ocorrências diretamente, né, que vai à ocorrência, que vai na casa da pessoa. Eles chegam e vão verificar o que está acontecendo e aí levam para a delegacia para que sejam tomadas as medidas necessárias. Aí hoje tem também o Disque Violência Doméstica, né, que é o 180, que é geral para o Brasil todo. E você liga, faz a denúncia do que está acontecendo e eles encaminham para a delegacia do local, do qual endereço que você informou. E aí também a delegacia do local vai seguir com as investigações. Eu tenho uma dúvida de leigo, uma pessoa que não conhece leis, né, tão a fundo, que só lê, e male dá umas opiniões aí meia boca a respeito de leis. Essa lei, esse dispositivo legal que fala que quando a mulher se sente ameaçada, ela recorre a uma delegacia e o juiz emite lá uma sentença, alguma coisa do gênero, para o homem manter uma certa distância da mulher, que ele está ameaçando, que ele agrediu. Eu, como leigo, eu ouço isso e falo, bom, como que isso funciona na prática? Porque, na verdade, a intenção é boa, o cara realmente tem que ficar longe da mulher, mas como que se vigia isso? Isso funciona na prática, esse dispositivo legal? É a medida protetiva que está presente na Lei Maria da Penha, e que justamente a mulher ela vai na delegacia, solicita a medida protetiva e dentro de 48 horas no máximo o juiz defere, né, e aí o agressor é intimado e etc. A medida protetiva, ela ainda, eu observo muito que ela ainda dá um medo para o agressor, porque ele, desrespeitando a medida protetiva, ele é preso em flagrante e não tem nem direito à fiança. E eles ainda respeitam muito por causa da questão medo. Em alguns estados, por exemplo, aqui em Pernambuco, tem a patrulha da mulher, que aí, no caso, a mulher pode solicitar junto com a medida protetiva, e fica tendo essa patrulha da Polícia Militar que passa em determinados horários na casa dela, que é como uma certeza de que está sendo efetivado esse direito da medida protetiva. Aí em São Paulo não sei como mas acho que também há algo parecido. Eu sei que há em outros estados, para que realmente seja efetivo esse cumprimento da medida protetiva. Esse tipo de patrulha que você citou, já vi também na Bahia. Eu acho que na Bahia talvez tenha sido o projeto piloto aqui do Brasil, talvez tenha sido o primeiro estado que lançou essa ideia na prática. E aqui em São Paulo eu não conheço um departamento da polícia ou um grupamento ali especializado em vigiar esse tipo de medida protetiva. O que eu vejo aqui é que a gente tem uma extensão boa, tem bons números aqui relacionados à delegacia da mulher. Tem bem espalhada nas cidades e no estado.
Bom, pergunta de ouvinte. Pergunta da Vani Lopes. Eu acho que o Luiz conhece a Vani Lopes, suspeito. Na pandemia foi noticiado que, infelizmente, a violência doméstica aumentou. Como que chegaram a esse índice de aumento? Foi através de denúncias? Aumentou mesmo o número de denúncias, Ruana, de violência doméstica durante a pandemia? Aumentou muito. Muito. A gente recebeu muita, justamente do 180, que a gente recebe por e-mail. E também os casos aumentaram. Minha opinião, assim, porque eu acho que aumentou, não só a minha, né? Muitas pessoas acham, devido às pessoas estarem em casa, em quarentena, estarem saindo menos, as pessoas começaram realmente a piorar o seu, vamos pensar, quem já tinha, sei lá, uma predisposição à agressão, piorou. Acho que estando mais tempo dentro de casa, as pessoas começaram realmente a agredir mais suas esposas. E realmente aumentou muito os casos, desde o ano passado, no caso, né? Desde março de 2020. E também as denúncias. Também acho que as pessoas tomaram um pouco mais de coragem para denunciar. Mas é real, aumentou bastante com a pandemia. A Vani Lopes, que é minha namorada, né? Um beijo aí, um salve. E tem que mandar o beijo salve, né? Porque senão já sabe. Não, isso você aí. Vai sofrer violência doméstica. Olha, a probabilidade é alta. Mas, um beijo, Vani. E tem a próxima pergunta, é ela que mandou também, né? Que de um tempo pra cá, a gente teve um aumento de campanhas, né? Pela mídia, a mídia fazendo bastante campanha. O número 180 que você falou aí, que você faz uma denúncia anônima, você pode fazer uma denúncia anônima. Mesmo com tudo isso, você acha que as mulheres continuam com medo de denunciar? Sim. Não é só o medo, né? É toda a gente ainda observa muito que às vezes elas chegam na delegacia porque alguém denunciou e, mas eu não quero que meu marido seja preso. Então o contexto não é só medo. Além do medo que existe, tem todo o contexto da questão financeira, muitas vezes, que são dependentes dos seus companheiros e imaginam como elas vão ficar se ele for preso, se tiver uma medida protetiva. E também tem a questão emocional, sim, porque tem dentro daquele relacionamento abusivo em geral, aquele homem que agride, mas que depois pede desculpa, diz que não vai mais fazer, e quando ela tem aquele sentimento por ele, ela perdoa e realmente acredita. E se mantém naquele relacionamento porque ama e não denunciam, continuam vivendo todo aquele horror. Eu imagino que sim. Inclusive tem uma outra questão aqui que chegou pra gente, né? A gente fala de violência doméstica, a gente só pensa na questão física, né? Mas existem outros tipos, né? A agressão psicológica e a financeira também, que acho que é uma coisa que você acabou falando aí indiretamente, né? Isso também é considerado violência doméstica, né? Sim. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela fala de 5 tipos de violência. A física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial, que seria a financeira. Tudo está dentro da violência doméstica. Às vezes, por exemplo, a sexual, muitas vezes, ainda hoje, as mulheres não entendem como violência, mas aquele marido que força uma relação sexual no momento que a mulher não quer, é crime, tá tipificado, é estupro do mesmo jeito. Não é porque ele é seu marido que tem que ser quando ele quer. O fato dele, por exemplo, impedir que você tome um anticoncepcional ou que, no caso, obrigue que você tome, é um tipo de violência sexual. A patrimonial inclui o não, por exemplo, pegar o dinheiro da mulher, não permitir que ela receba algum dinheiro que ela tenha a receber, esconder o dinheiro dela, é um tipo de violência patrimonial. A física, basicamente, lesões corporais, né? Além da psicológica e moral, que vem toda a questão de ameaça, de xingamentos e etc. Há um tempo atrás, o Luiz e eu decidimos criar um recurso no nosso podcast, nas redes sociais, para que as pessoas pudessem mandar perguntas anônimas, justamente para que a gente recebesse perguntas em episódios
como esse que a gente está fazendo aqui. E mais uma vez, eu vou estar lendo uma pergunta anônima aqui, que toca num bom ângulo dessa questão da violência doméstica. Pergunta de um anônimo aqui. Hoje existem relatos de violência doméstica também contra homens, tanto em casais heterossexuais como homossexuais. Tem uma maneira de lidar com isso, Ruana? Também seria denúncia, né? A violência doméstica contra homem, independente de ser um relacionamento homoafetivo ou um relacionamento heterossexual, ele não está dentro do Maria da Penha. Porque o Maria da Penha, a vítima é uma mulher, independente de quem seja o agressor. Pode ser uma mulher também, mas para a Maria da Penha, a vítima é uma mulher. Mas os crimes contra o homem, uma agressão física, por exemplo, ela está dentro do lesão corporal que tem lá no Código Penal. E tem, sim, aumento de pena em relação a ser uma violência doméstica. Em relação ao que fazer, a denúncia realmente, pronto, eu acho que os homens muitas vezes também não denunciam aquela questão de ter a vergonha, sei lá, de estar sendo agredido pela mulher. Já eu escutei alguma coisa do tipo de, os homens não vão na delegacia porque tem vergonha. Mas assim, eu acho sim que é uma violência que acontece muito menos, o índice é muito menor do que contra a mulher, obviamente. Nesses 4 anos de polícia que eu tenho, eu só vi uma vez um caso de um homem agredido, enquanto de mulheres é todo dia que acontece. Mas acho sim que ainda muitos não vão denunciar, mas vá lá na delegacia, tenha coragem, porque nenhum tipo de violência, nada justifica, nem contra a mulher, nem contra o homem, nada justifica. Verdade, Ruana. E você falou a respeito do constrangimento da vergonha do homem. Eu acho que isso vale tanto para violência quanto para golpes. A gente tem vários casos de homens aí que caem no golpe Boa Noite Cinderela e o cara sai bonitão do hotel como se nada tivesse acontecido. Não faz denúncia. E sobre violência contra homem, teve um caso que aconteceu alguns anos atrás em Taboão da Serra, que fica aqui na Grande São Paulo, um caso chocante que eu vou contar aqui bem brevemente. Um homem, ele tinha uma dívida com agiotas, foi um caso que não repercutiu tanto. E aí esse agiota arrumou um grupo de homens e cometeram estupro desse cara que estava devendo. E esse cara não procurou a polícia, não procurou médico, ele teve uma infecção por conta do estupro e acabou morrendo. Então você veja o quanto o machismo, a vergonha, o constrangimento do homem leva a situações bem caóticas e extremas. Bom, vou passar para a próxima pergunta aqui. E o bom de ter uma convidada assim, múltipla, polivalente, que trabalha na civil, na militar, conhece direito, é que a gente pode falar também de outros temas. Eu queria que você falasse para a gente, Ruana, você já passou pelas fileiras pela corporação, da Polícia Militar e hoje está na civil. Você já esbarrou, você já viu machismo nessas duas corporações? Bastante. Ainda, e infelizmente, acontece. Mas, na verdade, eu acho que a sociedade, no geral, ainda é muito machista. E dentro de profissões que, em sua maioria, é de homens, são muitos homens na polícia, a grande maioria, ainda é muito questionado a qualidade do trabalho da mulher, sabe? De você escutar quando você é boa, aí diz, poxa, a FEM, que é como se chama a policial feminina, né? Essa FEM é desenrolada, ela trabalha que nem homem. A comparação é sempre com homem, né? É sempre com homem, essa FEM é desenrolada. Ou quando vai falar a questão do... Hoje, por exemplo, eu escutei isso. Essa daí, ó, é muito melhor do que muito homem por aí. Tem sempre que comparar. Dizer, não, pô, eu sou mulher e eu sou boa no que eu faço sendo mulher. Sim, como mulher. Não precisa ter o referencial do homem. Não precisa ter a comparação referencial. E ainda existe muito. E quando alguém erra alguma coisa, se ela errou alguma coisa, é porque ela é mulher. É porque tira você de alguma coisa e você não pode assumir determinada coisa, porque ainda acontece muito, infelizmente. Pois é. Olha, é um tipo de coisa que acho que a gente vai demorar muito ainda pra passar isso, viu? Mas a gente tá mudando aos pouquinhos, né? Isso eu acho que a mudança tá aí, né? Mas enfim, falando um pouquinho da sua carreira como policial,
Qual foi a ocorrência mais pesada ou marcante que você enfrentou? Sobre a questão de violência doméstica, não foi nem a mais grave dentro... Porque eu já vi, por exemplo, homicídio, né? E feminicídio, no caso, e tentativa de feminicídio, que foram os mais graves. Mas uma que eu realmente fiquei muito tocada, que foi uma questão de lesão corporal e ameaça, mas que o marido, ele raspou a cabeça da mulher. E eu lembro que isso me tocou muito no momento. Ela chegou na delegacia com uma touca no cabelo, né? E até então eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela foi falando em relação às agressões, o que ela tinha passado, né, no dia e tal. E aí ela falou que ele tentou queimá-la, tentou colocar fogo nela e raspou a cabeça dela. E ela tirou a touca, assim, foi um dos casos mais chocantes, assim, que eu vi. E o pior foi, dias depois, ela voltar à delegacia querendo retirar a queixa, porque ele voltou para casa e pediu desculpas. Em relação a outros crimes, teve um homicídio na cidade que eu trabalho, 2 homicídios, na verdade, que foram casos de homofobia. Que foi morto um travesti que tinha na cidade e queimaram a casa, né, dessa travesti. Nossa. E querendo encobrir, né, como se fosse um incêndio acidental e tal. Só que dentro das investigações que a gente fez e da perícia, foi comprovado que não, a gente conseguiu prender o suspeito e tal. E teve um outro também, que também foi ligado à homofobia, que o autor do crime, no caso, ele chamou a vítima para um local, né, para terem uma relação amorosa, e matou ele a machadadas e enterrou lá no local. E esse foi bem de repercussão, assim, na cidade que eu trabalho. Porque era uma pessoa bem conhecida, assim, que todo mundo gostava, era simpático e que todo mundo da cidade gostava e conhecia a pessoa, né? E aí ele desapareceu e os populares, não só a família, que ficaram buscando o autor do crime e auxiliaram muito a delegacia na investigação. Acho que esses foram os casos mais graves que eu vi na polícia. Né, eu ia perguntar assim, que vocês como policiais, policial em geral, né, os policiais, lidam com casos assim, à torta direito, todo momento, todo dia. Psicologicamente, como que vocês lidam com isso? Tem algum apoio psicológico? O próprio governo oferece? Como funciona? Não tem apoio do governo para apoio psicológico. Como diria um amigo meu, a tropa está doente. A tropa precisa de ajuda. Você que lute, você que busque seu apoio psicológico. Se vira aí. Basicamente isso. Assim, o sindicato, ele tem psicólogo no sindicato. Mas é uma questão do corpo, né? Da própria tropa tentar se ajudar. A gente falou aqui um pouquinho de avanços, né? Você, como mulher, entrando na polícia, alguns avanços, algumas coisas que você ainda... preconceitos e machismo que você sofre e tal. E essa lei, a Lei Maria da Penha, ela é um marco, né? É um marco na questão do feminicídio, da agressão contra a mulher. Mas ainda tem muita gente que diz que é um retrocesso, né? Um retrocesso, afinal a lei de homicídio já existe, a lei de violência já existe, não precisaria ter uma lei que defenda a mulher. O que você tem a dizer para essas pessoas? Que elas estão bem erradas, né? Mas, vamos lá, contexto da Lei Maria da Penha, né? Ela Sim. É uma lei de 2006 e desde que ela chegou no ordenamento, tem sido sempre criticada, questionada, inclusive algumas ações de inconstitucionalidade foram geradas na época, muitas, e aí o STF definiu como uma lei constitucional, e essas ações
justificavam que tá quebrando a questão do princípio da isonomia, né? Porque a própria Constituição diz que todos nós somos iguais, homens e mulheres, né? Só que justamente o que foi definido que o princípio da isonomia diz que todos nós somos iguais diante das nossas diferenças. Diante da quantidade de casos de violência doméstica contra a mulher, é sim necessário que tenha uma lei, que tenha uma previsão de penas maiores, tenha uma previsão de uma medida protetiva, por exemplo, previsão de coisas que tentem diminuir o que não é igual. Não há uma igualdade entre as ocorrências de violência contra a mulher e as ocorrências de violência contra homens. Não tem como nivelar isso no mesmo patamar. Não há. Então, há sim a necessidade da Lei Maria da Penha, que ela torna uma quantidade, as penas são maiores, há diferenças que são necessárias dentro de tudo que a gente vê acontecendo no nosso país. Para a violência contra o homem, que ocorre muito menos, a gente utiliza, sim, o Código Penal normal, que tem, por exemplo, o crime de homicídio. Sim. Mas, por exemplo, o crime de homicídio, a questão feminicídio, ela está no Código Penal também. A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma qualificadora. No caso, ela, entre aspas, aumenta a pena, né? É uma pena maior. Não que esteja fora do ordenamento. Ou seja, quem diz que ela é um retrocesso está totalmente errado. A gente está tentando melhorar o que a nossa sociedade anda fazendo. Há alguns anos atrás, Luana, a gente teve um plebiscito aqui no Brasil que decidiu a respeito justamente do porte da liberação de armas. E a maior parte da população foi contra essa liberação. No governo atual, esse debate voltou. O Bolsonaro vive abordando esses temas em lives, no Cercadinho de Brasília, em entrevistas. Então hoje existe esse debate na sociedade de novo a respeito da liberação da posse e do porte de armas. Você, como policial que está na ativa, está em campo todos os dias, o que você acha disso? Tem que ter essa liberação? Eu não sou a favor, não. Por quê? Diante do que a gente observa, né, da nossa sociedade doente, primeiro que não ia ter, é o que eu sempre falo, não ia ter um programa Minha Arma, Minha Vida para aquela população carente ter uma arma, né? Então a gente sabe quem é que ia ter arma. A elite brasileira ia ter arma. A gente sabe que uma arma, né, é legal, né? Dentro realmente da legalidade. Porque muita gente questiona, o ladrão tem arma. Ele tem, mas ele não é legal, né? Aí, não, vai usar para defesa. Tá, tem muita gente que realmente vai usar só para se defender. Mas a gente sabe que muita gente vai usar dentro do que acha certo para ameaçar alguém que não tem nada a ver. As pessoas hoje em dia não respeitam a polícia sem estar armada. Imagine a pessoa armada. Cara, 38 na cintura, imagina, né? Vai virar um leão. Vai virar bang. Porque realmente as pessoas não respeitam a polícia, sabe? De vir querer gritar com o policial dentro da delegacia. Eita. E aí, imagina essa pessoa armada, sabe? Vai se sentir no direito, sim, de querer puxar arma pro policial. E aí tem muito policial que defende, disse, beleza, até alguém puxar arma pra você, porque se acha nesse direito. E aí você imagina também nessa questão violência doméstica que a gente estava falando aqui. Quantas pessoas, quantas mulheres vão morrer diante daquele marido que tem agora uma arma legal em casa? Claro que ele poderia matá-la de outra forma, né? Aí, não, ela poderia se defender com a arma. Ou ela poderia realmente morrer devido àquela arma. Eu não sou a favor. Eu acho que tem muita gente que tem porte e posse hoje e não tem equilíbrio psicológico para ter. Imagina se for realmente liberado. Aliás, tem policial que tem anos de treinamento, reciclagem, de experiência e que às vezes perde a cabeça. Você deve conhecer casos assim, e a gente vê muitos casos assim.
E eu vou até falar de um outro ângulo antes de passar para outra questão. As pessoas elas acham que arma, pelo que eu converso com as pessoas, com amigos, por aí na rua, as pessoas elas acham que arma é para ser usada igual em filme. Então o cara acha que vai colocar arma na cintura, ele vai virar o Stallone, vai virar o Rambo, vai virar o Schwarzenegger, e ele vai sair atirando por aí. Só que além dele não ser tão eficiente como esses caras no filme, até porque o filme é uma ficção, atirar não é uma coisa fácil. Você que é policial pode até falar melhor que eu que isso. Atirar em outra pessoa não é fácil. E às vezes o cara tá armado, eu já vi muitos casos assim em televisão, internet, até trabalhando na rua, o cara morre quando ele puxa a arma pra reagir, porque ele teve a chance de atirar. E perde a arma. Sim, perde a arma. Perde a arma, ou às vezes ele aponta pro bandido e não atira. Ele não tem coragem de atirar, porque ele começa a pensar, bom, eu tenho família, eu vou ser preso, vou ficar tantos anos preso, vai sair sangue, vai voar o cérebro, vai não sei o quê. E o bandido não tá nem aí. O cara que é psicopata, que é sanguinário, ele atira e sai cantando o pneu e vai embora. Então nesse meio segundo aí, o cara perde a vida, perde a arma, ou seja, não vai ter eficiência nenhuma também o cara ter uma arma na cintura. E também há a questão da pessoa ficar sempre atento, pelo menos assim, enquanto policial, né, já teve questionado de, no seu dia de folga você sai armado? E alguns policiais que eu conheço preferem não sair armado, porque realmente, se eu tô armada, eu tenho que estar atenta, porque já aconteceu muito de policial indo ao serviço, no momento de folga, tá armado, e alguém chegar, e como ele não estava atento, não teve tempo para reagir, e aí a pessoa percebendo que ele era policial, que ele estava armado, não falou, não deu o assalto, né? Mas já atirou, já matou o cara e levou a arma. Ou seja, a pessoa tem que estar sempre atenta. E as pessoas acham que é fácil você andar armado e, não, eu vou me defender. Não, não é fácil. Então você que tá pensando em ter arma aí, cuidado, filho. Cuidado que você vai ter mais prejuízo, vai ter mais problema do que solução na tua vida. Compre feijão. Compre feijão, não compre fuzil. Bolsonaro falou pra gente comprar fuzil, mas investe no feijão, viu? Que deve estar logo mais caro que um fuzil ou uma metralhadora. Pelo jeito que tá indo aí nos mercados. Bom, a gente tá falando em arma aqui. Agora eu quero falar de facções criminosas. Faz alguns anos que tem um movimento das facções aqui de São Paulo, do Rio, PCC, o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos, Terceiro Comando também do Rio, migrarem para o Nordeste e outros estados. E a gente sabe que no Nordeste também tem outras facções, menores, claro, mas tão violentas ou mais, aí na região de vocês. Isso tem se refletido, essa guerra de facções pelo domínio territorial no Nordeste, num aumento da taxa de homicídios por aí. O Ceará, inclusive, teve um pico aí alguns anos atrás. Parece que teve uma queda nos últimos meses, mas ainda assim é muito alto. Você, no dia a dia, tem sentido a presença do crime organizado por aí? Tem visto alguma estrutura mais sofisticada? O crescimento de crimes assim mais elaborado? Você tem esbarrado com isso no dia a dia? Bastante. Aqui em Pernambuco já cada cidade, cada ponto tem uma denominação diferente. E justamente das facções que não eram daqui, né? A gente já escuta que tal facção daqui é ligada ao PCC, tal facção é ligada ao Comando Vermelho. E em maioria, né, chega com a questão do tráfico de drogas e os homicídios que acontecem, em sua maioria, é ligado ao tráfico de drogas. E aí tem sim uma grande quantidade aqui de rola questão de ameaça de uma cidade para outra, de um grupo para outro, e quando um grupo está tentando entrar em determinada região de outro, há sempre muitos homicídios naquela época. Quando começa a acontecer muito homicídio na cidade, já sabe que é um grupo tentando entrar. Já é realidade em Pernambuco e em outros estados do Nordeste. Vocês chegam a prender gente com sotaque do Rio, de São Paulo aí, ou não chega nesse ponto? Como eu trabalho no interior, não chega tanto não, mas já aconteceu. Já aconteceu. E já aconteceu de uma operação que a gente fez, que era na cidade de Barreiros, que é onde eu trabalho, que é interior do estado. E essa operação, na verdade, ela acabou prendendo pessoas em vários estados diferentes, sabe? Todas ligadas à mesma questão do tráfico de drogas. Que já havia uma lavagem de dinheiro em vários outros estados. E teve gente
sendo presa em vários estados no mesmo dia. Boa, boa. Essa questão das facções aí é uma questão complicada mesmo. Inclusive, tem uma pergunta aqui, o Flávio formulou essa questão, que essa aqui é bem interessante, né? Que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Se tivéssemos aqui hoje a Ruana Pedrosa, a presidenta da República, quais medidas você tomaria para solucionar esse problema? Eu acho que a base de tudo é a educação. Só que acho que os políticos hoje em dia talvez não investam tanto em educação porque não é algo que dá o resultado rápido, né? É algo que demora um pouco para dar resultado. Mas acho que é o resultado mais eficiente, assim. Porque quando as pessoas têm educação, têm oportunidade, elas não vão buscar os caminhos errados, pode-se dizer. A gente escuta muito, as pessoas ainda denigrem muito a imagem do é uma vítima da sociedade, o bichinho, o coitadinho. Mas esse termo, ele está sendo utilizado de forma errada, assim, pejorativa. Mas ele é real. Diante inclusive, de a pessoa que nasceu numa comunidade pobre, ela não tem as mesmas oportunidades de alguém que nasceu na elite, pode-se dizer. Claro que a pessoa pode, sim, buscar os caminhos corretos, né, da educação, etc. Quando você tem uma estrutura familiar, facilita. Mas quando você não tem, e diante do que você observa dentro da sua comunidade. Inclusive, gostaria de citar, né, um documentário que se chama Notícias de uma Guerra Particular, que ele fala justamente disso. Ele está dentro da comunidade, mostrando os jovens, né, daquela localidade. E aí, um policial, ele fala que está enxugando gelo, porque um dia prende um, no outro entra dois. E ele justifica essa questão tem um cara que é trabalhador, que está ali na comunidade, e ele trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Enquanto a criança observa que o traficante, ele recebe um salário mínimo a cada hora dentro do tráfico. E ele tem o carro que ele quer, a arma que ele quer, ele é respeitado dentro da comunidade, ele tem a mulher que ele quer. E aí a criança cresce observando isso. Dizer que, mas ele tem que fazer a escolha certa. Seria muito legal se todo mundo fizesse a escolha certa, né? E fosse para o caminho certo, que é mais difícil do que o caminho errado. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E se tivesse realmente educação, tivesse oportunidade dessas crianças observarem que há sim uma possibilidade de ter uma vida correta e ter uma vida legal fora do crime, seria a chave, acho que, para resolver qualquer problema da violência no Brasil. Olha aí, gostei da plataforma de governo, vou votar. Muito bom, Já vou votar também. De rua. Boa. Já quero seu votinho. Você falou uma coisa aí, Juan, a respeito dos ganhos. Só vou citar um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo, não sei se você acompanhou em Pernambuco, da princesa da Cracolândia. Acho que o Luiz acompanhou. Foi uma menina... Sim. Você acompanhou, né? A menina presa aqui na Cracolândia. Assim, eu não sei se ela era pobre e tal, mas o que ela ganhava lá mostra bem a discrepância entre as oportunidades que uma pessoa normal tem e uma pessoa no tráfico. Segundo a polícia, ela ganhava de 4 a 5 mil reais por semana vendendo droga na Cracolândia. Então, assim, independente da situação dela, você veja como isso soa no ouvido de um moleque sem oportunidade e que tá jogado por aí na vida. Ganho de 4 a 5 mil por semana. É uma coisa bem tentadora. Bom, a gente falou de Cracolândia, a gente sabe o lixo que é o crack aqui no Brasil. Hoje o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais consome crack no mundo. Se eu não me engano, é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. E além disso, é um dos países que mais consome maconha no mundo. A gente é um grande produtor aqui de maconha. Consumidor, embora a gente não produza. Em Pernambuco, a gente tem uma região ali chamada Polígono da Maconha, que é uma das poucas regiões do Brasil que tem uma grande produção, que tem uma grande plantação de maconha.
Você está nesse estado, em Pernambuco, tá aí perto do problema, no olho do furacão. Como que você enxerga essa engrenagem? Você acha que se a maconha fosse legalizada, traria benefícios para a sociedade? O que eu acho diminuiria muito o trabalho da polícia na questão do tráfico de drogas. Pelo menos aqui em Pernambuco e no interior, que é onde eu trabalho, o tráfico é mais ligado a crack e a maconha. Porque é uma região mais pobre, né? As outras drogas são elitizadas, assim. E a maconha ainda é o maior número. E caso ela não fizesse mais parte das drogas criminalizadas, diminuiria bastante o trabalho. Porque a sua liberação, a gente não ia estar se preocupando, por exemplo, com aquele que está lá no carrinho, que é apenas o consumidor, mas que é levado à delegacia hoje em dia para responder um TCO. E não ia essa perda do tempo, né? Pois é, tá perdendo tempo ali com aquele carinha que tá só com o Big de maconha. E também com o tráfico, né? Com a questão do tráfico, que iria diminuir bastante, apesar de que haveria, sim, as outras drogas. Eu acho que a legalização seria eficiente para isso. Seria uma questão, eu acho que a legalização das drogas em geral, porque o crime hoje, a questão de homicídio hoje, é toda voltada nisso, na questão de drogas. Mas seria uma questão de saúde pública, sabe? De tratar as pessoas que são viciadas, de cuidar delas, para que elas não se viciassem. Não a questão de criminalizar e estar atrás dos traficantes. Porém, enquanto ainda não for legalizado, a gente vê muita vida se perdendo. São muitos jovens que morrem, sabe? Por causa das drogas. Não questão usuário, questão crime mesmo. E é muita vida sendo perdida por causa disso. Por isso, eu acho que seria interessante uma legalização. Essa opinião que você deu aí, e parabéns por ter respondido, não ter se furtado a responder, tem outros policiais também de renome na internet que defendem essa mesma posição. Eu não sei se você conhece o delegado da Cunha, que é famoso nas redes sociais, que inclusive está afastado hoje da polícia. Ele é um cara que corrobora com a sua opinião, tem a mesma opinião, e encontra essa opinião encontra eco em outros policiais, tanto femininos quanto masculinos. Então talvez a sociedade está vendo um ponto aí de mudança, de inflexão, que vai trazer uma coisa melhor aí nos próximos anos. Eu gostei, viu? Gostei da opinião também aí, da polêmica, né? Uma pergunta polêmica. Gostei também. Mas eu tenho uma questão mais polêmica aqui ainda. Mais polêmica. Vai te arrumar dor de cabeça aí em Pernambuco, mas eu tenho certeza que você vai bater no peito e vai falar, esse aqui. Pergunta polêmica. Quem é o maior de Pernambuco? Sport Náutico ou Santa Cruz? O maior do Nordeste é o Sport Clube do Recife. Pronto, arrumou briga com o Nordeste inteiro. Aí arrumou briga com Bahia. Inteiro. Isso, com Fortaleza, com Ceará. Arrumou briga com todo mundo aí. Eita, nós. Ai, olha, só pra informando aqui que ficou 0x0 Sport Chapecoense, viu? E eu fui olhar a classificação, o Sport tá lá pra baixo, né? Mas me chamou a atenção uma coisa aqui do Sport. É a segunda defesa menos vazada do campeonato. O problema é que é o pior ataque. Então tá lá embaixo. Pois é, cara. Que situação é essa? Empatou com o Chapecoense em casa, meu. Que coisa. Mas olha, o fato do Hernani, o profeta, estar no Sport, vai tirar o Sport, vai manter o Sport na primeira divisão. Eu não lembrava que ele estava lá. O Hernani foi pra lá. Não que, assim, não tenho por que gostar do Hernani, né? Só um comentário, eu não tenho por quê. Não tenho. Não é porque eu sou São Paulino, nada disso. Eu, pra falar a verdade, tô meio desconfortável de falar de futebol, porque, então, né? O Vasco tá na Série B, gente. Bom. Se der pra mudar um pouquinho, né? Tô bem desconfortável. Ai.
Enfim, essa foi a última questão da entrevista, né? A nossa última questão aqui. E lembrando, a gente já falou aqui, né? Mas lembrando que o número do telefone para questões de violência doméstica, e é anônimo, você pode ligar sem precisar dizer quem é o 180. É isso mesmo, né, Juana? 180, isso, né? 180. 180. Bom, muito bom, muito bom. Mas é isso, fechamos a parte da entrevista. E agora vamos para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica para hoje? Eu tenho uma dica aqui que eu já dei há muitos episódios atrás, mas eu vou repetir porque a gente falou bastante de segurança pública. Eu quero indicar a série Ozark, que tem na Netflix, e ela conta a história de um cara que trabalhava numa empresa de contabilidade e um belo dia chegou um mexicano muito suspeito na porta dessa empresa. Ele atendeu, abriu a porta da sala e esse cara pediu para ele ver alguns balanços e ele detectou alguns erros. E ali a vida desse cara começou a mudar, porque esse mexicano era líder de um cartel de drogas e aí esses balanços eram da venda de drogas. O mexicano chegou na sede do cartel, matou os contadores que eram responsáveis por aqueles balanços, porque eles estavam desviando dinheiro, e contratou o cara que tinha revisado. E a partir daí a vida dele virou um pandemônio, porque no começo foi maravilhoso, mas ele teve que pedir ajuda para a mulher, para os filhos, e a família inteira mergulhou de cabeça no mundo do cartel do tráfico mexicano. Eu indico essa série para quem gosta de temas policiais. Ela está na 2ª temporada, vai sair a 3ª esse ano, atrasou um pouco por conta da pandemia, mas é uma série maravilhosa. Já ganhou Emmy, já ganhou um monte de prêmios aí. Dá a impressão que é só sangue e violência, mas não. Tem um belo roteiro e uma bela história ali atrás. Não é só ação, tem grandes interpretações também. Essa é minha dica, Ozark, que tá na Netflix. Bom, muito bom, muito bom. Eu vou dar 2 dicas aqui antes de passar pra Juana, né? Eu não tenho nada a ver com o tema, na verdade, mas são 2 coisas que eu andei assistindo aí, que é pra você pegar o fim de semana e relaxar um pouco a cabeça, né? O documentário Professor Polvo. É um documentarista famoso que resolveu se dar umas férias. Porém, no meio das férias ele começa um documentário. Esses caras não param, né? E, incrivelmente, ele gosta de mergulhar, né? Ele é praticante de mergulho no mar. E faz amizade com um polvo no fundo do mar. Basicamente é essa a história. Ele faz amizade com um polvo no fundo do mar. É um documentário tão gostoso de assistir, tão bonito de assistir, com detalhes, assim, pra quem curte, né? Vida animal, essas coisas, mas também como um ensinamento, né? Tanto que o nome é Professor Polvo, o nome do documentário. É muito gostoso. É muito gostoso de assistir. 1h20 de documentário. É tranquilo, você pega aí no domingo à tarde pra assistir, tá no Netflix. E recomendo que assistam, é muito gostoso de assistir. O outro é um reality show. Eu não sou muito fã de reality show, eu já digo aqui, eu nunca fui muito fã. Mas esse reality show é muito bom, eu dou muita risada com ele, que é o RuPaul's Drag Race. Cara, que negócio fantástico isso. É fantástico. Olha, é maravilhoso, é fantástico. Eu comecei a assistir, eu não conhecia, né? A minha namorada, né, a Vânia, ela falou, vamos assistir. Eu falei, põe aí, vamos ver, né? Eu dei tanta risada. É muito gostoso de assistir. É muito bom você dar risada e ao mesmo tempo você se aproxima com um lado da sociedade que às vezes a gente não conhece, né? No caso são drag queens, né? Mas assim, que a gente não tem contato. E você vê as histórias dessas pessoas, o quanto elas sofrem, o quanto elas batalham. E incrível, como é incrível o que elas fazem, né? O show que elas dão. É muito bom, é muito bom. Eu recomendo mesmo que assistam aí pra tirar um pouco as coisas da cabeça aí, relaxar. Vale muito a pena mesmo. Juana, agora é com você. Quais suas dicas? Eu vou no tema que a gente tava falando. Vou sobre violência doméstica, mas também policial e tal. Tem uma série brasileira que eu acho que muita gente viu, mas quem não viu ainda, vai assistir Bom Dia, Verônica. Tem na Netflix. Conta a história de uma policial que trabalha aí em São Paulo, uma escrivã de polícia. E aí ela se depara com uma ocorrência, assim, inicialmente de violência doméstica. Tem uma questão de violência doméstica e há outros crimes envolvidos. Não vou falar muito porque eu não gosto de dar spoiler. Quem não viu ainda, é uma série brasileira muito legal, muito interessante. Tem a primeira temporada na Netflix. Acho que vai ter mais, espero que tenha mais. Estamos aguardando.
E é uma excelente indicação para quem gosta de mistério, para quem gosta de filmes e séries policiais. E um filme, eu como boa cineasta, amo. Amo esse filme, ele é lindo, ele foi extremamente premiado, o nome do filme é Preciosa, é um filme de 2009, não é tão recente. Porém, é um dos filmes mais lindos que eu já vi, assim, é uma produção muito legal. Agora eu só indiquei coisa triste, né? Vocês aí indicando super coisas legais e relax, e eu indicando coisas para a pessoa chorar, sofrer e refletir sobre a vida. Pronto, essas são minhas indicações. Se você quiser chorar nesse final de semana, tem Preciosa para ver. Se bem que eu também indiquei uma série aqui altamente alegre, né? Com aspas gigantes, que é Ozark. De cartel mexicano. A pessoa não vai sair mais de casa se ver Ozark. Vai ficar com trauma. Eu ultimamente tô vendo só as coisas alegres, viu? Tô me esquivando de coisas assim tristes e sérias. Né? Olha, já basta o Brasil. Não, e esse filme Preciosa aí, eu vou falar uma coisa pra você. Eu lembro quando saiu, eu assisti. Você termina esse filme aí em posição fetal chorando, pelo amor de Deus. E a história é real, né? E a história é real, sim, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. Nossa, não, é um negócio assim, mas é um bom filme, é bem interessante assistir, sim. É muito bom esse filme. Tanto ele disputou o Oscar, né? Não sei se chegou a ganhar, mas eu lembro que ele chegou a disputar o Oscar também, né? Sim, ele foi indicado a várias categorias, mas eu acho que só ganhou melhor roteiro, algo assim, e melhor atriz coadjuvante. Sim, olha, mas realmente, muito bom filme, sim. E o Bom Dia Verônica parece que vai sair a segunda temporada sim, viu? Sim, estamos aguardando. Parece que vai sair sim. Mas é isso. Fechamos as dicas culturais e agora vamos para o nosso Salves, Chamegos e Sapatadas. Salves, Chamegos e Sapatadas. Flávio Santos, eu vou começar aqui, porque eu tô com uma lista grande, a gente ficou umas 2-3 semanas aí sem gravar, né? A gente só fez live, eu tô com uma lista grande aqui, eu tô pior que uma guila hoje aqui, né? Incorporou uma... Mas, tô pior que uma guila, mas vamos lá. Eu vou começar aqui pela família Damasceno, né? Porque o Matheus Damasceno, que é irmã da Mariana Damasceno, que foi nossa última entrevistada, que a gente falou de cultura nordestina. E eu acabo de entrar aqui no Instagram e vejo ela dando um dos cordéis que ela faz, ou cordéis agora, eu não sei, o plural eu não sei, vai cordéis, que enquadrado pro Lula. Acabei de ver a foto dela entregando o cordel pro Lula. Cara, a mulher é imparável, velho, negócio ali pro Lula. Flávio? Não, só isso, pro Lula. Só isso. Não, você me mandou a foto aqui, eu fiquei de boca aberta. Não, tô. Não, e eu tinha marcado o salve aqui pra ela já, né? Quando eu olhei, eu falei, nossa, não, vou ter que falar isso, deu pro Lula. Olha, mas a mais importante das Damasceno, que é a mãe da Mariana, né? A dona Ana Maria, que faz propaganda dela pra tudo, inclusive do podcast ela fez propaganda aí que eu tô sabendo. Então um salve pra todo mundo, pra Ana Maria, e pro Lula também. Um salve pro Lula também. Tamo junto aí. Pro Lula um salve também. Pra todo mundo. Do Suplicy também, isso aí, olha pra todo mundo aí, todo mundo ganhando um salve. Um salve pro Centro de Tradições Nordestinas aqui de São Paulo, né? Eu dei como dica cultural no episódio passado, que quando puder visitar, né? Já tá abrindo, mas você pode só ir de carro lá, ainda não tá funcionando por causa da Covid, né? Mas é um espaço muito legal e eles viram que eu postei lá nas dicas, né? Eu sempre ponho as dicas, né, no Instagram depois. E aí eles vieram conversar, agradeceram e tal, então um salve pra vocês. E um salve, Flávio. Olha, é aquele salve que enche o coração, né? Enche o coração, aquele salve, sabe? Alguns episódios atrás eu tinha comentado da Lia, né? Que ela ficou com Covid, ficou um mês internada com Covid e estava grávida, né? E ela saiu do hospital com o bebê na barriga, bem de saúde, o bebê muito bem de saúde, e o bebê nasceu, Flávio. O bebê nasceu, o Gael nasceu. Maravilhoso. Linda, né? Um negócio assim, fantástico. Então olha, eu nem conheço, ela é amiga da Vani, né? Eu nem conheço. E teve o filho, nasceu, Gael, forte, lá, com muita saúde. Ela já tem um filho, Bernardo, também. Então um salve pra toda a família aí, porque é o tipo de notícia que a gente sempre quer dar aqui, cara. Que a gente sempre quer dar. É esse tipo de notícia aqui, olha. Não, e pra gente ouvir esse tipo de coisa, receber, é um acalanto, porque
A Covid foi especialmente cruel com o Brasil inteiro, mas a gente também sofreu no nosso quinhão aqui, nosso pedaço, né? Inclusive a gente perdeu a Mariana Mirabete, que chegou a apresentar o programa com a gente recentemente. Então, cada vitória de alguém, cada notícia boa, a gente comemora, porque além de a gente ficar feliz pela pessoa, é um sopro de esperança, um alívio pra gente e faz bem pro nosso coração. Olha, é realmente uma notícia muito, muito boa e eu quero conversar com a Lia ainda, queremos entrevistá-la, viu? Se ela ouvir aí, ela vai ouvir esse episódio que eu sei, queremos entrevistá-la, viu? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí que aconteceu. E tivemos aqui uns chamegos, né, em formatos de chuvas de like, né? Um monte de gente, essa semana aí, essas 2, 3 semanas, fizeram chuva de like lá no nosso Instagram, né? Então, um salve pro Mário Jonas, pro Sérgio Virgínio, pro Thiago Fernandes, pra Dona Maria José, pra Malu Arte Atelier, pro Paulo Viana e pro João Paulo Percussão. Muito obrigado por vocês terem curtido aí a gente, aí, valeu mesmo. Flávio Santos, qual os seus salves aí? Olha, eu tenho salves comerciais, salves jabás. Primeiro deles, logo, daqui a alguns dias, a gente vai gravar uma entrevista mega especial. Hoje a gente está entrevistando aqui uma grande mulher, a Juana Pedrosa, que é policial, advogada. E ao longo dessa semana, a gente vai entrevistar um dos maiores comentaristas do Brasil, que é o Cláudio Zaidan, que trabalha na Rádio Bandeirantes. Muita gente conhece ele no Brasil, é fã dele, porque o homem é simplesmente uma enciclopédia humana. E se desse tempo, eu e o Luiz teríamos que fazer um mestrado para falar com ele, porque o nível cultural do homem é alto, hein? É alto. Então a gente já agendou a entrevista, vai rolar daqui a alguns dias. A gente está empolgado com a oportunidade de falar com um cara que é ídolo de tanta gente, inclusive da gente, é uma referência pra gente que trabalha com comunicação, que gosta de rádio, que cresceu ouvindo rádio. Então eu quero te convidar a ouvir esse episódio quando for lançado. Você vai estar ouvindo o episódio da Juana Pedrosa, com o que você aprendeu, com o que você refletiu, e na sequência já vai ter o episódio do Cláudio Zaidan para você curtir. Também quero fazer um outro anúncio, não vou falar nome ainda, porque está em processo de fechamento, mas nós vamos entrevistar uma grande ídolo do futebol feminino aqui no Brasil, da seleção brasileira, uma jogadora de peso, que teve uma carreira brilhante na seleção brasileira. Logo a gente vai anunciar na nossa página assim que os últimos detalhes forem fechados. Mas espere alguém bem legal de peso aí, que a gente teve a sorte da pessoa topar e vai ceder um pouquinho do nosso tempo pra gente aí. Logo, hein? Fiquem atentos. Bom, muito bom. Olha, Cláudio Zaidan, atleta aí do futebol. O podcast a gente deu uma sumida aí nas últimas semanas aí, mas é porque a gente tá correndo atrás de ter detalhes, entrevistados muito bons, como a Juana Pedrosa hoje, uma entrevistada muito boa que a gente teve aqui. Inclusive, Juana, agora é a sua hora. É a hora do seu jabá, é a hora do seu abraço, do seu salve. Manda bala aí que a hora é sua. Manda bala. Queria mandar um salve a todo mundo daqui de Pernambuco, a todos os meus seguidores queridos, meus seguidores, que estão sempre me acompanhando na rede social, pedindo dúvidas sobre a polícia, sobre a vida, sobre concurso. E mandar um beijo para todo mundo do meu estado, para todos os torcedores do Esporte Clube do Recife, o melhor. E é isso. E para quem ainda não me segue, chega lá no Instagram, Juana Pedrosa. Chega lá no TikTok, tem uns videozinhos engraçados. Juana Pedrosa também, para aliviar a mente, porque a polícia não é só estresse. Policial não só tem gente bitolada, ao contrário, nós somos pessoas normais, que vivemos, que estamos rindo, que nos divertimos e que a gente tenta fazer o melhor para a sociedade todos os dias, sendo parte da sociedade. E é isso. Muito obrigada novamente e um salve para vocês que me convidaram. Obrigado. Lembrando que apesar desse episódio aqui ser gravado, temos um ouvinte nos ouvindo agora aí, né? No ao vivo, né? Que é a Dona Josete, sua mãe, né, Juana? Ela tá ouvindo a gente aí. Ela tá ouvindo aí. Grande rainha também. Quase uma estrela das redes sociais. Quando eu posto coisa com ela, as pessoas adoram Josete. E... vou seguir lá. Estrela, a Josete é estrela, imagina. Vou dar um salve pra ela também, rainha. Como eu falei que educação é tudo, né? Pronto, ela me criou dentro da base de educação, mesmo morando
em comunidade, mesmo crescendo diante de dificuldade financeira. Ela sempre lutou pela minha educação e, graças a Deus, deu certo. Queria que todo mundo pudesse ter dado certo do mesmo jeito. Bom, muito bom, é isso aí. Isso aí, dona Josete. Aí, tá vendo? Precisa até uma homenagenzinha pro senhor aí, tá bom? O negócio tá bom. Não, e eu vou seguir as redes sociais, vou seguir no TikTok também. Vamos lá, que o negócio é dar um pouco de risada aí, ver as pessoas se divertir, porque faz bem isso daí. Justamente. Me sigam lá, queridos. Vamos seguir. Depois você me manda todos os links aí que eu ponho na postagem. Assim como as dicas culturais, os links eu também ponho na postagem, porque é mais fácil das pessoas acharem, né? Podcast normalmente você escuta quando tá fazendo alguma coisa. Então, ou você tá lavando louça, ou você tá puxando um supino, agachamento, tá correndo, não dá pra você parar lá pra marcar, né? Então eu sempre coloco na postagem os links. Então você me manda os links depois que eu ponho na postagem aqui. Mas é isso, fechamos aqui os salves e vamos partir para o encerramento. Mas antes, eu vou passar os nossos canais de contato, né? Que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @EntendoNadaPodcast, e o Twitter, que é o Entendo N Podcast, e é este nome porque o Entendo Nada tá parado lá, alguém colocou e tá sendo usado desde 2014, tá parado, mas a gente não pode usar. Então, tive que me virar. Entendo N Podcast. É o picareta. É, gente, o cara tá lá parado desde 2014 lá, Entendo Nada nem existia, mas é golpe. Foi golpe, tenho certeza que o cara previu isso. O cara previu isso daí. Mas é isso. Lembrando que estamos em várias plataformas, né? No Spotify, no Apple Podcast, no iTunes, Google Podcasts, enfim, todos os agregadores. E também no YouTube, né? Estamos no YouTube também. A gente põe nossos podcasts no YouTube em forma de áudio. Mas nossas lives que fazemos no Instagram também estão lá. E de vez em quando tá saindo uns videozinhos aí. O Flávio andou colocando uns vídeos lá, né, Flávio? Tem mais algum pra sair aí ou tá, por enquanto tá? Tem mais um. Logo eu vou anunciar nas redes sociais. Tô preparando mais um material, logo eu vou lançar mais um vídeo no YouTube para movimentar aquele canal lá. Para quem já acompanha, tem um vídeo lá sobre o Jardim Botânico, que foi mais um teste, mas tem um vídeo sobre os Mamonas Assassinas. Lá eu conto os 3 motivos que fizeram os Mamonas inesquecíveis no coração do brasileiro. Aliás, ficou muito bom. Gostei bastante desse vídeo aí. É isso, Flávio. Mais uma aula, né, Flávio? Mais uma aula. E eu quero encerrar esse episódio com uma homenagem especial. Primeiro eu quero agradecer a Ruana. A Ruana é minha prima. Tô apresentando aqui para vocês agora o nosso laço de parentesco. Eu não vejo a Ruana. Nepotismo. Você viu? Nepotismo, é o próprio nepotismo. Depois fala dos políticos, né? Bom, eu quero mandar um beijo muito especial para ela. Não a vejo há muitos anos. Assim como a Josete, que é minha prima, né? As duas são primas minhas, de primeiro e segundo grau. E eu quero dizer aqui que há muitos meses atrás eu fiz uma homenagem ao tio da Ruana, o Valdinho, que morreu de Covid. Foi a primeira pessoa da minha família que faleceu de Covid. Eu falei aqui nos episódios, logo no começo da pandemia, e eu falei muito triste naquele dia, e hoje eu estou muito alegre aqui, encerrando esse episódio. Então eu quero dedicar esse episódio a ele, que eu sei que onde ele está acompanhando a gente, torcendo, e está muito orgulhoso da sobrinha que ele deixou aqui dando essa entrevista pra gente. Então, beijão, Ruana, beijão, Josete, brigadão por essa entrevista. A gente brincou aqui com o nepotismo, mas na verdade a Ruana tá aqui também porque ela é muito talentosa, porque ela é uma pessoa muito especial, muito inteligente, e ela prova que tem vida inteligente na polícia militar e atrás das fardas. A gente tem muito preconceito com isso, mas tem muita gente como a Ruana, e ela é um exemplo disso. Beijão, obrigado, viu, prima? Beijo, obrigada. Eu tô chorando. É isso, né? Essa emoção toda aí. Muito bom, muito bom. Conseguimos, Flávio. Fizemos o entrevistado chorar, Flávio. Olha que beleza. Que bonito, né? Que bonito. Que bonito. Não, eu sempre achei que ia fazer algum entrevistado chorar pela nossa ruindade, né? Aquela puta de entrevista pra isso aí, bem a nossa. Vou se arrepender de falar com a gente. Muito bom, Flávio. Muito legal você dar essa mensagem no fim aí. Num episódio com um tema tão pesado e a gente conseguir deixar ele leve, muito graças à entrevistada, né? A gente conseguiu deixar um tema leve, explicando muito bem, didático e com boas mensagens, né? E o fim realmente, um final muito, muito legal, sim, Flávio. Muito boa essa sua homenagem. É isso. Muito obrigado, Ruana. Valeu. E vamos nessa, né, Flávio? Bora! Fumos! Valeu!